Incêndio destrói a casa do tio França, a ex-mulher é resgatada com queimaduras graves, né? Bom, será que ele e ela pertenciam a algum núcleo de extrema-direita? Ontem, Florestan, eu entrevistei ontem não, sexta-feira, o João César de Castro Rocha, e ele destacou no vídeo da esposa, quando ela fala, ele queria matar o Alexandre de Moraes, mas ela não fala assim condenando o marido, ela fala como quem diz assim, olha, ele apenas fracassou, mas ele coloca o tio França quase como um mártir, né? Será que tem um núcleo lá de extrema-direita muito mais articulado do que a gente imagina, e ele não é um tal lobo solitário? Diga lá. Só as investigações que estão sendo feitas pela Polícia Federal vai poder esclarecer para a gente, o que fez, esse sujeito se tornar um homem-bomba, né. Talvez o primeiro homem-bomba, do Brasil nas últimas décadas, né. E se essa moda pega, vai ser um horror, né. E a gente está, assim, presenciando cenas terríveis, né, nessa manipulação das mentes, nesse fanatismo, a pessoa chega ao ponto de se expor a sua própria família. A casa dele, pequena, de 50 metros quadrados, foi incendiada, ao que parece, segundo informações da polícia, pela própria ex-esposa, que foi resgatada, com muitas queimaduras pelo corpo. Então, assim, o corpo de bombeiros está com a ideia de que foi ela mesma que tocou fogo na casa, o que mostra aí um desajuste, né, dos 2, do casal, né, até diziam que após a separação deles, o tal tio França, ficou abalado e tal, mas se você pega as postagens que ele vem fazendo, você vê que isso é anterior, esse fanatismo dele já vem de um tempo, inclusive da própria participação dele, no 8 de janeiro, ele estava lá no acampamento. Acho que, tem um discurso de ódio que está, movendo ali. A Ilde agora há pouco falou isso, né, a questão principal é como o Musk e as plataformas permitem que avance esse domínio de discurso de ódio, de violência, de racismo, misoginia, né? Isso tudo vai evoluindo dentro dessas redes e a gente percebe que tem, sim, a manipulação dos donos dessas redes. Genericamente é isso, não existe lobo solitário, no ambiente em que o Bolsonaro, que é o chefe do fascismo no Brasil, da extrema-direita, tem muitos adeptos, tem milhões de adeptos, e principalmente levando em conta o fato de que esse tio França era de Santa Catarina, e ali a gente sabe que é um estado bastante polarizado pelo bolsonarismo. Também outras informações que já circularam sobre ele, o fato de que ele é um bolsonarista fanático, foi candidato pelo partido do Bolsonaro, esteve nos acampamentos de Brasília, com que o exército brasileiro contribuiu de maneira desonrosa para as Forças Armadas. Então, ele pertence a um ativismo, digamos assim, bolsonarista, de extrema-direita e fascista. A discussão sobre se ele era um lobo solitário refere-se propriamente ao ato específico, como foi organizada aquela operação, que foi uma operação aqui para nós mequetrefe, né? Foi um atentado terrorista de um amadorismo impressionante. Então, isso corresponde à investigação da Polícia Federal. A que conclusões a Polícia Federal poderá chegar, e eu acho que tem os elementos para isso, no sentido de estabelecer se houve ou não elos orgânicos específicos, concretos, relativos a essa ação. Fala-se muito, no Rio Centro foi um acidente de trabalho, mas a gente sabe como foi organizado o atentado ao Rio Centro. Aquilo foi uma operação de uma facção do regime militar, envolveu as Forças Armadas, envolveu oficiais do Exército, então aquilo não foi uma ação isolada, a gente sabe como foi aquilo. Agora, comparar isso com o ato desse tio França, sem as conclusões da investigação, me parece precipitado. Então, a única dúvida que permanece é essa, não é se ele era um cara organicamente ligado ou não ao bolsonarismo, que com certeza era. Então, eu vejo isso, é um ambiente que se criou no país, isso que todo mundo já falou. O próprio Alexandre de Moraes se pronunciou sobre isso e vinculou ao discurso de ódio, vinculou à cadeia de acontecimentos que resultou no 8 de janeiro de 2023. Tudo isso está claro. O que não está claro ainda é como foi, propriamente dita, a operação daquela sexta-feira. Verdadeira guerra do mundo, no momento, é essa guerra que o que esse Vanderlei aí está protagonizando essa semana. É a guerra do ódio contra o amor. Essa é a guerra, é a lógica dessa guerra. São os que odeiam e os que querem construir, viver. É uma guerra da sobrevivência, do amor. Não é uma guerra ideológica da extrema-direita contra, o progressismo. É uma coisa muito mais profunda. O ódio contra qualquer forma de amor. Essa semana, o terrorista, que não conseguiu explodir o STF,
conseguiu fazer o ódio, trazer o ódio à pauta do noticiário. Mas eu acho que esse cara não estava agindo sozinho. Então, Porque mas você ele sabe achou que vai ter explosão na casa do Sarney, em São Luís do Maranhão, na casa do Fernando Henrique Cardoso, na casa do William Bonner. As primeiras frases dele que foram divulgadas foram essas ameaças. Então, certamente a Polícia Federal, que é muito eficiente, está pesquisando isso. Espero que a Polícia Federal tenha investigado a casa desse Unabomber caipira brasileiro, porque o que aparenta é que a mulher foi queimar documentos, foi queimar provas, e se errou na quantidade de fogo, e queimou a casa inteira. Isso ali é queima de arquivo. Foi queima de arquivo, está óbvio. Porque olha, sabe quando ô, Ilde, só um comentário, quem viu o vídeo da mulher dele, eu vi. que é muito estranho, e Ela dizem que falou aquilo com uma naturalidade, porque no universo deles, ela não falou aquilo com ar de orgulho. O que me impressionou foi a naturalidade dela. É o terror naturalizado. Não, ele foi soltar bomba, e por isso, por aquilo, ele queria matar o Xandão. Era o Xandão que ele queria matar. E ele se explodiu porque ele viu que, senão, ele seria morto pela polícia. Ele preferiu. Foi uma coisa. Agora, o Ricardo Capelli, essa semana, fez uma análise muito interessante. Foi ontem, que o Brasil não possui um sistema de inteligência centralizado. Isso é sério. Isso é muito sério, porque cada corporação, a civil, a militar, né? A polícia rodoviária, isso, aquilo, tem o seu sistema de inteligência e não compartilha com as outras. Então, se acontecer uma falha grave, quem é que vai cair? Ninguém, porque não tem dona a inteligência brasileira. Então, esse é outro ponto, é outra limonada dessa semana. O nosso Unabomber nos fez ver que nós precisamos de um sistema centralizado de inteligência. Né? Isso é um ponto estratégico, precisa ser resolvido. Né? Então, é isso. é isso, eu fiquei pensando se o tio França não recebeu um desafio, né? Olha, vai lá e mata o tio França, o Alexandre de Moraes, como prova de carinho, né? Porque Isso é uma diziam que ação ele tá coordenada. Tem é, gente, tem muita gente nisso. Não é pode só, ser. ele não é um lobo solitário. Por que a preocupação deles, a primeira, foi dizer que era um lobo solitário? A gente É tem isso. que ler nas entrelinhas. É porque não era um lobo solitário. Isso aí é um Bom, esquema. Daqui a pouco vai ter uma bomba aqui, ali, ali. E cuidado com as suas gavetas. Ele avisou. Cuidado quando abrir uma gaveta, quando abrir uma porta, porque vai ter bomba.